Mas eu quero deixar esse louvor para vocês, tá? Pode entrar, Jesus. Que é um louvor, né, ali falando que há um espaço no nosso coração do formato de Deus. E é verdade, irmãs, todas nós temos um espaço no nosso coração. E ele é da medida de Deus. E todos os dias Jesus tem que entrar e habitar e entrar de novo. Bom dia, irmãs. Juliana, vi que a Julie também já está aí. Quem mais, irmãs? Qual é da família que já está aí? Tem alguém que está a primeira vez? Seja muito bem-vinda. Amanda também entrou. Nossas intercessoras aí, fiquem na oração, irmãs. Porque eu creio que Deus fará grandes coisas nessa manhã. Irmãs, para nós iniciarmos a live, eu quero, apresentar o propósito de nós estarmos iniciando. A Cristina já está aí também. Quem mais, irmãs? Irmãs, olha só, a Suzy de Mossoró, Rio Grande do Norte. Que bênção! Quem mais está aí, irmãs? Tem alguém mais que está a primeira vez? Seja muito bem-vinda, se sinta abraçada. Irmã, segunda-feira, para a honra e para a glória de Deus, já estamos iniciando essa semana abençoada e cheia de testemunhos. Nós estamos aqui num propósito do mês de outubro de orar para o tema, irmãs? Mulheres que levantam outras mulheres. Olha ali a Cristina de Brasília, Distrito Federal, a Paulinha de Dubai, olha só longe, que bênção, né? A Esther de Campina Grande. Irmãs, que bênção, que bênção. Você que está aí, coloque a cidade. Você é uma representante de Cristo nessa cidade. Você é uma embaixadora. E nós estamos aqui, uma representando, a cidade. Primeira vez Paraíba, também a Vilma. Então, nessa manhã, se você está nessa live, se você vai ouvir o testemunho da nossa amada irmã Ana Paula, é porque Deus tem um propósito contigo. É porque você tem um chamado e nós estamos aqui nessa manhã, sei que a Ana já está aí também orando, intercedendo com um propósito. O propósito de despertar você para a obra que Deus quer fazer na sua vida, em ti e através de ti. Então, irmãs, olha só, a Soraya, de Senador Canedo, Goiânia, não sei se falei certo, a Cíntia do Rio de Janeiro, a Cíntia também já é da família, né, amada? Que benção, irmãs, ó, a Daiana de Petrópolis, Rio de Janeiro. Olha quantas embaixadoras de Cristo. Amém, Ju, amém. Hoje nós vamos viver milagres, irmãs. Nós estamos assim, ó, orando por essas lives. Nós estamos ali sendo despertadas. Deus assim nos chacoalhando para que vocês também sejam ali despertadas. Irmãs, nós estamos orando nesse tema, aonde todos os dias nossas intercessoras estão ali, ó, trazendo uma palavra para vocês, trazendo uma oração para vocês, orando por vocês. E nessa semana, irmãs, nós estamos nesse propósito de orar por salvação. Mas, para que aconteça a salvação, Deus precisa que nós venhamos ser ajudadoras, que nós venhamos falar, que nós venhamos pregar, que nós venhamos incentivar, encorajar e impulsionar outras mulheres. Porque tem mulheres que é para Denise, mas tem mulheres que é para Suzy, tem mulheres que é para Vilma, tem mulheres que é para Julie, tem mulheres que é ali para Daiana, tem mulheres que é para Neide, que entrou agora, tem mulheres que é para Rita, tem mulheres que é para Vanessa. Então, irmãs, eu não consigo alcançar todas. E eu nem quero, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu quero que o que eu saiba administrar, como está na parábola lá, né, das moedas ali, que deu, aquele agricultor... Calma, irmãs, né? Aquele senhor ali entregou a cada um segundo, sabia administrar. Então, irmãs, o propósito dessa semana, o que é? É nós estarmos ouvindo testemunhos. Porque a palavra de Deus nós ouvimos. Mas principalmente, irmãs, mais do que sermos ouvintes, é sermos praticantes da palavra de Deus. Então, nessa semana, eu venho trazer mulheres que estão vivendo esse propósito. Mulheres que estão levantando outras mulheres em oração, com ministrações, com cursos, com mentorias. Irmãs, enfim, mulheres que estão dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui. Mulheres que não só estão dizendo, usa-me, mas que estão ali na obra, irmãs. Elas estarão aqui compartilhando seus desafios e tenho certeza que falarão muito conosco através da sua vida.
Para iniciar, irmãs, tá? Para iniciar, eu quero deixar uma palavra para vocês que está em Mateus 13, 23, que diz assim, ó. Mateus, tá? Vou esperar um pouquinho para quem ali quiser anotar. Quem tiver ali, ó, a Vilma colocou, eu amo ouvir testemunhos. Exatamente, Vilma, o testemunho nos edifica. A gente vê, nossa, mas eu passo isso também, não é somente eu. A gente vê a pessoa vivendo, mas a gente vê uma história por trás, irmãs. Então é tempo sim de nós abrirmos a nossa boca e testemunhar que sim, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o ID do Senhor. Pra gente mostrar que a gente é mais não. Porque eu estou trazendo mulheres de verdade aqui. Mulheres que assim como eu e como você, têm desafios, têm família, são donas de casa, algumas trabalham fora, têm todos os desafios. Pra quê, irmãs? Pra gente mostrar que é possível sim. É possível sim. Mesmo com nossas fraquezas, com nossas dificuldades, com o nosso dia a dia corrido. Então o propósito da nossa live de hoje é te inspirar. Bom dia, Shirley. Bom dia, Crislane. Irmãs, eu quero te desafiar, enquanto nós vamos ler o nosso versículo, a convidar uma amiga. Convide uma amiga, marca sua amiga aqui nos comentários ou mande e diga, Deus tem uma palavra para ti. Aquelas que estão, tá, irmãs, no nosso propósito orando, mande para suas amigas que você está orando. O testemunho de hoje que eu tenho certeza que Deus vai falar com cada uma de nós. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Mateus, irmãs, 13, 23 diz assim, ó. Mas o que foi semeado... Calma aí, irmãs. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e que compreende a palavra. Olha só, irmãs. E dá fruto. O que foi semeado em boa terra, ele ouve, ele compreende. E quando nós compreendemos, irmãs, a palavra de Deus, nós precisamos começar a frutificar. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Irmãs, aqui está falando de nós, a boa semente, né? É a obra, é a palavra de Deus na nossa vida. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós compreendemos, nós precisamos começar a dar frutos. Eu já estarei chamando aqui a nossa convidada de hoje. Eu vi que ela está na live. Calma aí, irmãs, meu celular estava trancando antes da live. Vamos ver se agora eu vou conseguir. Amiga, a Ana tá aí. Eu vou pedir que você envie o convite. Amiga, Deus, gente. Só luta, né? Muitas lutas. Mas a gente vai vencendo com o Senhor. Glória a Deus, irmãs. Então, irmãs, para começar, eu quero estar orando pela Ana. Amém. Eu quero depois dar toda a liberdade, amiga. Vou até fechar o microfone, porque eu quero te dar toda a liberdade, que Deus te use grandemente como já tem usado. Em primeiro Amém. lugar, irmãs, é como eu disse aqui, essa é uma honra estar te recebendo, amiga. Uma honra estar te recebendo. Queria poder estar te recebendo na minha casa, né? Com café, aquele abraço. Mas eu sei que a gente está no mesmo espírito, em união, em comunhão. Irmãs, a Ana é uma mulher que eu admiro demais. Aprendo muito com a vida dela. Aprendo muito, irmãs, porque, como eu disse, eu estou trazendo mulheres de verdade, que têm problemas, que têm dificuldades, que estão errando, acertando. E a Ana é uma inspiração, irmãs, assim, de esforço na obra de Deus. É uma mulher muito sábia e que eu vejo que vive essa palavra, irmãs, de levantar outras mulheres. De muitas vezes, tá, irmãs? E eu sei, porque eu tô falando da vida lá no particular. Guardar os probleminhas lá, botar um sorriso, porque ela é a alegria de pessoa. Ela é o personagem da alegria. E está ali, vamos lá, vamos conseguir, vamos fazer, vamos... Irmãs, isso é contagiante. Então, minha amiga, se sinta abraçada nesse dia por nós. É uma honra estar te recebendo, iniciando aqui essa série de lives. E eu quero estar orando por ti, pelas Amém. nossas irmãs, por esse momento. Amém. Glória a Deus. Lembrando o nosso combinado, tá? Vocês oram conosco, por nós, nesse momento. Vocês orem aí que a gente precisa. Senhor Deus, nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, por esse momento que sabemos que é um presente de ti, vem de ti, Senhor.
nós podemos compartilhar e testemunhar que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui com a Ana, Deus, que tem sido uma fonte, que tem jorrado, Deus, transbordado da tua presença, que não tem medido esforço, Deus, para encorajar, ensinar, pregar, Deus, estar ali levantando outras mulheres. Pai, eu peço, Senhor, que assim como o Senhor tem enchido a tua filha, Deus, o Senhor venha nos encher. Amém, Que o Jesus. Senhor venha nos dar essa graça, Deus, da tua filha, que o Senhor venha nos dar a alegria, Deus, de fazer a tua obra, que nós venhamos a aprender com ela, Deus, assim como ela tem ali, Senhor, transbordado, ensinado muitas mulheres, como ela tem feito discípulas, Deus, nós estamos aqui nesse dia, Senhor, também querendo aprender, Senhor, através dela, Senhor, as tuas maravilhas, os teus ensinos, Jesus, usa tua filha com graça, com sabedoria, Deus. Nós pedimos, Senhor, que não haja impedimento, Senhor, para a tua palavra nessa manhã. Que o Senhor prepare o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, abençoamos tua filha, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor ali, Senhor, a recompense, Senhor, por ela estar aqui conosco, dividindo. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa tua filha, Deus, e prepare o nosso coração, Deus. Que essa palavra, assim como nós lemos aqui, caia, Senhor, numa boa terra. Amém. Deus, nós Amém. oramos, Senhor. Que os frutos da tua filha, Deus, da Ana, Senhor, venham ali continuar dando a 100, a 60, a 30. Que esse legado continue nela, através dela, nas meninas, Deus, nas suas filhas e nas mulheres que ela está, Senhor, ali plantando a tua preciosa palavra. Deus, tenha liberdade, Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és o nosso convidado de honra dessa live. Fica conosco aqui, Jesus, e toma direção de tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Menina, Amém. eu quero pedir para Ana se apresentar, dar toda a liberdade para ela. Hoje vai ser como se fosse um bate-papo ali entre amigas, por isso que o título é Entre Eu Amigas, tô tá, aqui com irmã? Se a minha caneca aqui, ó. eu também. A minha é água, hoje não é café, né, irmãs? Mas tá aqui. Mas amigas de Jesus. Então, irmãs, eu quero que a Ana apresente o seu trabalho, né? Que ela se sinta realmente, né, irmãs, a gente conversar. Eu creio que até eu vou aprender muito, vou aprender, saber coisas ali que talvez eu não saiba do testemunho dela. E a amiga tem a liberdade. Eu vou fechar meu microfone para atrapalhar. Irmã, Amém. quem está a primeira vez, deixe seu bom dia, fale de onde você é. Porque, Ana, eu coloquei uma missão aqui hoje. Eu disse que cada uma que está aqui está representando uma cidade. Amém. Cada uma aqui é uma embaixadora de Cristo. Amém. Então, se você vai ouvir essa palavra, você tem o dever de não guardar, não enterrar, Amém. mas frutificar essa palavra. Amém. Então, receba, pegue todas as estratégias, todas as chaves, pegue essa unção que a Ana vai derramar em nós, tá, irmãs? E transborde. Esse é o nosso propósito. Amiga. Amém. Bom dia, irmãs. Muito feliz de estar aqui. A Denise é uma pessoa especial, né? Iluminada mesmo. A gente vê como o Senhor usa a vida da Denise de forma tão doce. A gente até estava brincando aqui em casa, né? Que eu sou mais agitada, a Denise é mais calma, né? Na conversa, no dia a dia. E aí ela postou uma foto fazendo Muay Thai. Foi assim, o comentário da semana aqui em casa. Eu disse, como que eu sou mais agitada? Eu sou do Pilates, eu sou do sossego. E a Denise, aquela doçura no Muay Thai, né? A gente brincou, conversou, a singularidade de Deus, né? Irmãs, eu sou uma mulher como vocês. Sou uma mulher, né? Com todos os desafios que a mulher carrega, o seu ciclo menstrual, seu sobe e desce de hormônios, seus ciclos emocionais, né? Todas essas questões femininas eu enfrento como vocês. Sou dona de casa, tenho uma casa para cuidar, uma família para zelar, sou esposa, 18 anos, sou mãe, né? Da Yasmin, que já está pertinho de completar 15 anos. Essa semana a gente comemora aí o aniversário de 15 anos da minha filha. A mais nova está com 13, a Suzane. Então, eu sou uma mulher comum, né? Como você, como todas vocês que estão me ouvindo.
Eu sou cristã desde os meus 16 anos, agora eu completei 40, né? Agora eu tô quarentona, né, Denise? Tô quarentona agora, então eu sou cristã desde. Mas Ah, tá linda, tá nos 40 e tá linda, olha, tá? eu digo, Que eu Deus digo que Deus bota os crentes no formol. É porque os crentes ficam no formol, né? Crente parece que não envelhece. É uma coisa assim do Espírito Santo mesmo, né? tem isso, tá linda, E né, eu- irmã? Eu vi a tua você que é linda, preciosa. como é Eu linda. me converti, Desculpa. eu me converti aos nada. Eu me converti aos 16 anos, né? E desde então tenho servido ao Senhor, né? Tenho me mantido aí fiel nos caminhos do Senhor. Eu sempre digo que quando você tem consciência do perdão que você recebeu e do futuro desastroso que Deus te livrou, eu tenho consciência disso, né? De onde eu vim e de onde eu estaria hoje se não fosse Jesus. Eu sei que se Jesus não tivesse cruzado o meu caminho, o meu futuro não seria o que ele é hoje. Então, eu sou muito grata. Eu gosto muito daquela passagem lá em Lucas 7, né, que fala da pecadora que vai lavar os pés de Jesus, né? E ali o fariseu critica aquela mulher e Jesus fala: quem muito ama é porque muito foi perdoado. Então, eu acredito muito, Denise, que a proporção da entrega, ela depende da consciência do perdão recebido. Se a gente acha que foi pouco o que Jesus fez por nós, a gente se entrega pouco. Mas quando a gente tem consciência de que ele fez muito, de que ele deu a vida dele e de que eu jamais poderia viver o que eu vivo hoje se não fosse Jesus, então eu acho que não tem outro caminho, né, senão se entregar. E assim eu tenho vivido a minha vida, né? Eu tenho procurado manter a minha chama acesa, o meu amor por Jesus forte, vívido esses anos todos. São muitos os desafios, você sabe. Não é fácil, né? É na contramão de um mundo, de um sistema muito forte. A igreja também tem seus desafios, porque são pessoas limitadas, pecadoras, né? Eu sempre digo ali para o grupo de mulheres ali que a gente coordena, eu sempre digo, olha, se tem pessoas, você já pode ter certeza, não tem perfeição. Então, você colocou sua mão, já é certeza que o negócio vai ser imperfeito. Então, não cria essa expectativa de que igreja, lugar perfeito, não existe. E eu estou dedicada à obra de Deus há muitos anos, né? Com 19 anos, o Senhor me chamou para viver integralmente na obra. Então, ali eu já me desvinculei de trabalho, eu já concluí a minha faculdade, né? Sem saber, né? Ou melhor, sabendo que eu não usaria isso para uma carreira profissional, isso foi entregue no altar para a obra. Então, eu estou muitos anos vivendo integralmente na igreja. O que isso significa, gente? As maiores alegrias, as maiores tristezas eu tive no ambiente de igreja, porque é ali que eu vivo intensamente. Quase que 100% do meu tempo é para esse ambiente, né? Então, eu não trabalho fora, eu sou para a obra mesmo, o Senhor me separou para a obra. Então, eu tenho, assim, uma bagagem de vida nessa área de igreja, de experiências boas, experiências ruins, de alegria, de tristeza, de traição, de frustração, de sucesso, de acolhimento. É tudo muito intenso nesse ambiente, porque é ali que eu vivo com muita intensidade, né? E eu quero compartilhar isso com vocês essa manhã aqui. Meu testemunho. Vou seguir teu roteiro, você vai me fazendo as perguntas. Como é que eu faço? Isso, amiga, irmãs, eu pedi, né, ali para Ana apresentar. Como a Ana disse, né, ela é pastora também, ela tem um ministério à parte. E aí, amiga, eu coloquei aquelas perguntas ali, mais ou menos para a gente, né, saber ali, não ser pegar de surpresa. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para Ana apresentar, mas quem não conhece, o Ministério Satisfeitas é uma bênção com retiro. Não, eu ainda vou nesse retiro. Amém, Denise! Todo ano alguém vai e me conta depois o testemunho. Eu digo, meu Deus, então é retiro, mas né, vou deixar a Ana apresentar. Então, irmãs, ali o roteiro mais ou menos é apresentar. Mas eu também pedi para Ana contar alguns dos desafios, amiga. Que até eu disse para ela que a gente pode, porque tem muita coisa que a gente só pode falar para Deus. Né? Que, como a Ana disse, a obra, irmãs, é desafio sim. E muitas vezes, amiga, eu vejo as pessoas ali se levantarem. Olha o nosso tema, né? Ó, vem de ônibus e traz as irmãs. Não, amiga, já Da caravana das gaúchas. mas ali eu vejo assim, semana passada, eu acredito que foi, Deus me deu uma visão muito forte, sabe? No sentido assim, ó, nós pensamos nesse termo, né? Se levantar. Irmãs, quando nós nos posicionamos de pé, o inimigo também se posiciona.
Mas nós subestimamos, amiga. Eu vejo isso que muitas vezes a gente não entende que vai haver situações para a gente se entristecer, para a gente parar no propósito, para a gente ver a pessoa que a gente enxerga, talvez está orando, a gente já pense numa pessoa transformada, aquela pessoa ainda não foi. Então a gente se desanima e para de orar. Então, eu creio, amigas, que o testemunho da Ana também nos desafios vai nos ensinar a não parar. Não É parar. verdade. Se você quer levantar outras mulheres, o inimigo também vai se levantar. Mas uma coisa que muitas vezes nós esquecemos é que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. Ontem Amém. eu ouvi uma frase, eu li, na verdade, eu estou lendo um livro, e algo me chamou muita atenção. O autor dizia assim, ó, muito que nós, né? Ah, nós somos fracas, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei falar. E ele veio, amiga, com uma exortação assim, ele disse assim, ó, por que tu não pede a Deus? Porque a gente, né, ele disse assim, ó, não faça a obra desse jeito, comece a pedir, começa a trazer versículos, peça a Deus dom, peça a Deus talentos, Amém. peça a Deus renovo. Irmãs, aquilo foi entrando, sabe, amiga, que tipo, eu tô iniciando a semana bem louca, pelo Brasil. Porque mudou aquela visão, sabe, amiga, de, eu sou fraca, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus é forte, quem que faz a obra é Ele. Quem que tá mais preocupado com a obra? É Ele. Então, Amém. irmãs, amiga, deixa Deus te usar, eu vou ficar aqui recebendo, Amém. tá? Tenha liberdade. Amém. Irmãs, bom, né? O que a Denise falou, que já puxa um gancho aqui para o que eu, né, me organizei para falar. Eu vou seguir assim a orientação que ela deu, que está bem construída. Acho que a gente, né, constrói um pensamento bem costuradinho ali. A primeira coisa que ela pediu, né, para que eu compartilhasse com vocês é como que Deus colocou no meu coração, como é que iniciou esse ministério com mulheres na minha vida. Eu trabalhei inicialmente com criança, né? O meu primeiro ministério na igreja foi o infantil. Então, eu trabalhei 10 anos com criança e imagina, foram 10 anos como professora. Eu tive a oportunidade de dar aula para todas as faixas etárias, porque foi muito tempo no mesmo ministério, né, na mesma igreja, e eu fiquei 8 anos na liderança desse ministério. Então, eu tinha já um ministério muito sólido, frutífero. Tudo que eu havia planejado, assim, colocado como uma meta, quando eu fui chamada para assumir a liderança do Ministério Infantil, eu havia alcançado. Então, assim, eu estava usufruindo daquilo, sabe? Olha que bênção, a gente conseguiu aumentar o número de classes, né? Inaugurar um berçário, professores já treinados, a gente tinha até classe de novos convertidos para criança. Então, esse era um trabalho muito sólido. Eu não poderia imaginar que vivendo a colheita de tantos anos de trabalho, o Senhor me levaria para a estaca zero. Tudo de novo, começar do zero, um outro ministério. Foi quando meu esposo foi consagrado ao ministério pastoral e nós fomos enviados para uma outra igreja da nossa denominação para apoiar essa igreja, para pastoreá-la, né, para ajudar essa igreja a crescer, a se desenvolver. E quando nós chegamos ali, eu já estava com tudo pronto na minha cabeça, que mulher é assim, né? Eu já tinha tema, eu tinha essa veia assim, de professora, que é a minha formação, né, como na área de pedagogia. Então, tema, planejamento, caderninho tudo anotado. Eu já tinha todo o projeto do ano para o Ministério Infantil, só queria saber quem é que ia trabalhar na equipe. E eu me lembro quando meu esposo chegou em casa, porque eu já estava no final da gestação da minha segunda filha, quando meu esposo foi consagrado, eu estava há uma semana de ter a minha filha, foi bem assim, nos 9 meses de gravidez mesmo. Então, aquela loucura, minha filha mais velha tinha 1 ano e 7 meses, eu quase dando à luz a segunda, assumindo uma nova igreja, e procurando organizar as coisas. Quando meu esposo chegou daquela reunião, ele disse assim: Ah, você não vai ficar com as crianças lá, não, tá? Aquilo foi um choque, pensa, Denise, assim. E homem não sabe da notícia, né? Aí meu marido falou assim, eu falei, como assim não vou ficar com o departamento infantil? Ele disse, porque o departamento infantil não precisa de você. Aquilo foi assim, uma estaca no meu peito. Eu falei, tá, o departamento infantil não precisa de mim, mas eu preciso do departamento infantil, porque eu não sei fazer nada na igreja que não seja com criança. E ele disse, não, você vai trabalhar com as mulheres, porque as mulheres estão paradas já há 2 anos, sem nenhuma atividade, precisa de uma liderança. E eu não tinha experiência no trabalho com mulheres. Não tinha.
eu ministrava assim nas reuniões de mulheres da igreja, dava estudos bíblicos, mas pegar a liderança eu nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito insegura, eu tinha todo aquele trejeito de professora de criança, né, cantando musiquinha, falando fofinho com as pessoas, e as mulheres não queriam isso, né? E então eu vivi um processo de desconstrução total, a maneira de me vestir, a maneira de falar, de ministrar, porque eu já tinha assim tudo muito sólido desse ambiente de criança. E foi assim que iniciou o meu trabalho com mulheres. E aí eu fui recebendo convites para ministrar em igrejas, eventos de mulheres, chá, retiro. Isso começou a acontecer. O Senhor começou a trazer as pessoas para mim assim. E eu ia ministrar nesses eventos, e aí a Simone Polieta aí de Satisfeita trabalha com criança. Anos, é assim, a gente tem todo um trejeito, né? E aí eu fui ministrar, eu ia ministrar nos eventos. Quando eu chegava em casa, eu recebia um monte de mensagem no Facebook, aquelas privadas, porque o Instagram não era muito forte naquela época, né, 2015. Então o Facebook que era assim a rede social de maior força. E eu recebia muitas mensagens, elas se abrindo, contando problemas, pedindo ajuda, pedindo aconselhamento. E eu comecei a ficar, como assim? Eu nem as conheço, né? Eu só tinha ido numa igreja pregar. E aí foi tentando ali responder aquelas mulheres que num dos dias o Senhor falou comigo. Crie uma página no Facebook e comece a discipular mulheres. E, mães, aquilo foi a coisa mais louca que eu já ouvi do Espírito Santo na minha vida. E olha que o Espírito Santo se supera comigo, porque assim, ele me dá umas ordens que eu fico, Senhor, ninguém vai me levar a sério se eu falar isso para alguém, né? Mas aquilo foi muito estranho, porque eu não tinha a menor habilidade para mexer em rede social. Eu nem gostava, né? Porque eu estou em 40 anos, eu vi isso nascer. Eu não nasci numa geração tecnológica, né? Eu vi isso nascer. Então eu não tinha muito apreço. Eu sou do caderno, eu sou da escrita, eu ainda sou disso, de sublinhar livro, não gosto de ler livro digital, eu tenho muita dificuldade com e-book. Imagina naquela época que isso estava nascendo, surgindo. E eu lembro, gente, que eu falei assim para o Senhor: Pai, como que eu vou criar uma página no Facebook se eu só sei curtir e compartilhar? Eu sei fazer mais nada. Eu não sei nem como é que cria uma página no Facebook. Eu fui pesquisar no Google. E aí eu criei a página e dei o nome de Satisfeitas, porque naquela época eu estava estudando sobre satisfação. Como ser uma mulher satisfeita, querendo vencer a murmuração, a reclamação, né? Eu sei que isso aí não acontece com vocês, não, né, gente? É problema só do lado de cá. Então eu estava estudando, buscando assim encontrar essa satisfação em Cristo. Isso estava muito forte em mim, o Salmo 90, verso 14. Satisfaça-nos pela manhã com teu amor leal e durante todo o dia cantaremos jubilosamente, que é o texto base, né, do Satisfeitas. Por isso eu dei esse nome, Satisfeitas. Gente, eu comecei sem nada, eu não sabia. Então eu pegava o meu celular, quando tinha uma inspiração, eu gravava aquela mensagem e simplesmente eu publicava aquele vídeo, sem nenhuma edição, nada, porque eu não sabia fazer isso, né? Eu não tinha nenhuma habilidade. E eu fui colocando, e aí eu fui recebendo mensagens de pessoas, né? Ana, pentei o cabelo, passa em batom, não deixa as crianças correrem atrás do vídeo, geladeira no fundo não fica legal, amiga. Nossa, Gente, eu fui aprendendo assim, com as críticas. Por isso que é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Aprender a ouvir crítica. Não se ofender tanto, porque às vezes a pessoa não está nos ofendendo. Ela está nos ajudando a crescer. Às vezes a gente fica assim com medo. Ai, falou que eu não passo batom, quer dizer que o vídeo não tá bom? Quer dizer que eu não sei fazer vídeo, então não vou fazer nunca mais. Não, eu ouvi aquilo e eu pensava, que bom que o Senhor mandou alguém para me ajudar. Pode Pedro, falar. eu vou levantando a mão, mas eu não consigo o microfone, mas eu quero perguntar uma coisa. Ana, posso falar a verdade? Era bom quando alguém falava sobre o teu Não, tipo, você devia fazer isso, você devia. É bom. não. Bom, Não, não. Incomoda. às vezes não dava vontade de dizer assim, Senhor, eu não quero mais, eu não vou mais aparecer. Ela falou do meu cabelo. Ela reparou que eu falo isso errado. Ela É, reparou que, né, talvez ali eu estava com dente sujo. Não dava vontade, às vezes, de dizer assim, ai, Deus, eu não quero mais, socorro, né? Aquele louvor de sim, Deus, né? Como que era isso, Ana? Como tu disse, assim, não se ofender. Porque eu vejo que é. é uma semente que o inimigo tem plantado muito nas mulheres. Tudo é ofensa.
tudo é ofensa. Eu queria que você compartilhasse conosco essa parte, assim, né? Que você disse que Olha, aprendeu e mudava. E aí a gente parece que ouvindo pensa assim, nossa, então ela aceitava numa boa. Era bom? não, doía. Tinha coisa assim que eu. Porque acionou um gatilho, né? Eu carregava uma raiz de insuficiência da minha infância, da minha história de vida. Porque para mim, durante a minha história de vida, parecia assim que por mais que eu fizesse o melhor nunca era suficiente. Sempre alguém criticava uma coisa, criticava outra, ou faltava um elogio. Então eu cresci com isso, com essa questão da insuficiência muito forte dentro de mim. Nesse processo que o Satisfeitas começou, o Senhor também usou essas críticas para trabalhar essa raiz de insuficiência, né? Isso veio à tona. Eu comecei a perceber por que isso me incomodou, por que eu fiquei chateada. Ao mesmo tempo que eu ouvia, acolhia e melhorava, ficava aquilo ali no meu coração, né? Às vezes até me travava para um novo vídeo. Eu ficava preocupada. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou, né, fazendo bem? Será que está sendo de qualidade? E também Deus usou para me curar nesse aspecto. Começou a trazer à tona algumas raízes que não são legais em nós. Porque quando a gente fala assim, Denise, que a obra é de Deus, eu acredito que a obra de Deus somos nós, né? Então, assim, a obra de Deus somos nós. Deus não trabalha com papel, Deus não trabalha com rede social, Deus não trabalha com data show, Deus, sabe? Deus não cria e-book, Deus não dá aula. Essas ferramentas quem usa somos nós. A ferramenta de Deus são as pessoas. Então, quando ele fala assim, filha, a obra é minha, a obra é do Senhor, ele não está falando só do que você vai fazer para ele, mas de você. Que de você ele vai cuidar, que você ele vai aprimorar, que você ele vai aperfeiçoar, que você ele vai lapidar, porque você é a obra. Então eu entendi isso, eu sou a obra. E ele começou a me lapidar, né? Eu sou muito insistente nas coisas que eu tenho para fazer. Então o temperamento ajudou um pouco nisso. Tipo assim, eu faço, machucada, ferida, eu vou, né? Eu tenho essa característica de seguir. E acreditando que ele vai consertando na jornada. Isso é muito do nosso temperamento. Eu tenho uma rede de apoio, né? Amigas, que eu sempre pergunto: o que que você achou? Você achou que foi muito ruim? Não, Ana, vai lá. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essas críticas, eu também tinha muito encorajamento. É importante a gente se rodear de pessoas que sabem quem nós somos, que conhecem a nossa motivação. Porque ao longo da minha jornada eu já passei muita coisa, mas eu lembro de uma irmã que eu conheci, ela era de outro estado. E ela estava num evento, pensa, em outro estado. E tinha alguém falando mal de mim, falando dos Satisfeitas. Que eu queria aparecer, que eu queria me promover, que agora. Lá, lá, lá. E ela ouviu aquilo. E ela disse assim: Você conhece a Ana? E a moça disse: Não. E por que que você está falando isso dela? Eu a conheço, ela é minha amiga. Ela não é isso. Os Satisfeitas não é isso. Eu faço parte da equipe. Nada disso que você está falando acontece. E aí ela veio me contar isso. Eu falei, olha, amiga, eu não quero saber o que a moça falou. Não me conta, tá bom? Não me conta. Você ouviu, você respondeu, tá bom. Então, ao mesmo tempo que você tem as críticas, eu acho que a gente precisa ter pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos fortalecem, que sabem quem nós somos, né? E eu aprendi um movimento na minha vida, Denise, que eu acho que me ajuda muito. Eu gosto muito de uma canção do Diante do Trono, que é a Tua Visão. E diz assim um trecho da música: Olhar somente a ti, não me perder de ti, viver só para ti. Então, nesses momentos que a crítica vem e que ela ataca mesmo a minha identidade, eu aprendi a fazer esse movimento. Senhor, eu sou isso. Senhor, essa é a minha motivação, é aquela coisa do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Senhor, eu sou essa pessoa. Eu tô querendo fazer isso. Essa é a minha motivação. Então, eu aprendi a buscar respostas em Deus. Porque, irmãs, quem sabe de você é o Senhor. Então, alguém falou alguma coisa que te machucou, que atacou a sua identidade. Eu já ouvi muita coisa que veio diretamente para mim, que a pessoa falou para mim mesmo, na minha cara, digamos assim, e que veio por meio de outras pessoas. Ah, a fulana está dizendo que você quer aparecer. A fulana disse que você usa a equipe para trabalhar. Mas quem aparece nas lives é você. Mas essas pessoas não sabem que a gente convida. Mas nem todo mundo da equipe tem esse perfil, gosta de estar à frente. Então, essas coisas vieram a mim. Eu não fui poupada de ouvir nada disso, não. Chegava a mim. O que que eu fazia? Olhava para Jesus e perguntava: Senhor, eu sou essa pessoa? Eu quero me aproveitar de alguém? Eu estou querendo me promover?
E eu ouvia de Deus, ficava em silêncio, ouvindo o que o Senhor tinha para me dizer. Se ele dissesse que sim, eu ia buscar tratar isso, né? Na minha vida. Se não, eu entregava isso nas mãos do Senhor. E uma coisa importante, que às vezes vinha com nome, às vezes não, né, Denise? Sim. Mas às vezes vinha com nome. E às vezes eram pessoas próximas, que te abraçam, que te beijam, que te elogiam, que comentam na sua live. Mas depois elas estão falando de você para alguém, né? E aí eu aprendi também um segredo, né? No processo muito doloroso da minha vida, eu aprendi o que Jesus ensina lá em Mateus. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês. Então eu aprendi a interceder. Isso eu faço mesmo, gente. Eu posso dizer que funciona. Vinha lembrança, ou às vezes eu encontrava aquela pessoa, ou recebia uma mensagem, e eu lembrava que alguém falou que aquela pessoa falou. E eu ficava assim, ai meu Deus. E eu orava, Senhor, eu quero te entregar isso, porque eu não quero ter raiva de ninguém, né? E eu creio que o Senhor é aquele que traz as verdades à tona, eu não vou ficar nesse lugar de vítima. Então eu orava. E assim eu tenho seguido minha vida. Fácil, não é não. Mas também é importante a gente crescer com essas coisas, a gente amadurece, né? Às vezes a pessoa está falando uma coisa que não é, às vezes é. É tempo da gente consertar, colocar diante do Senhor, pedir ajuda, melhorar. Então, mais ou menos a minha caminhada com mulheres foi assim, né? Assim eu comecei o meu ministério. E aí veio a página, e era só uma página, e eu colocava vídeos, colocava mensagens. E aí, nesse processo, eu fui convidada para participar do grupo de intercessoras de um retiro em que uma amiga minha estava liderando. E aí eu me voluntariei ali, né? Aceitei o convite e fiz parte daquele time de intercessoras. E aí ela deu uma orientação pra gente, que todos os dias, às 9 horas da noite, a gente tinha que ir para o nosso quarto ou para um lugar secreto da casa orar. E aí seria uma unidade, né? Cada uma na sua casa, mas todo mundo naquele horário estaria orando junto. E era um dia, assim, que eu estava no meu quarto orando pelo retiro, né? Pela liderança da minha amiga ali. Eu não era líder de nada, não era um projeto meu. Eu era uma mulher que estava ajudando uma amiga no ministério que Deus estava confiando a ela. E naquele momento de oração foi tão intenso, aquele momento para mim ali, foi uma busca, foi algo assim muito muito lindo que eu vivi com o Senhor no meu quarto. Em um dado momento eu estava deitada no chão, chorando assim, me derramando na presença de Deus, e eu tive uma visão. Nessa visão, eu entrava num jardim e havia uma gaiola, né? E dentro daquela gaiola tinha uma borboleta presa. E Jesus aparecia naquele jardim, me orientando a abrir aquela gaiola para liberar aquela borboleta. E eu sentia muita aflição quando eu via aquela borboleta dentro da gaiola, porque eu pensava assim: nossa, a lagarta passou por todo o processo difícil, doloroso. Ela está pronta e está presa. Que lindo. Depois de tudo que ela passou, né? Ela já está pronta para cumprir o propósito e ela está presa numa gaiola. E aí eu abri aquela gaiola, aquela borboleta verde, cor de esmeralda. Ela pousava na ponta do meu nariz, abria a asa assim lentamente e voava. E depois que ela voava, muitas borboletas vinham para cima de mim. E aí eu abri os braços assim como cruz, aquelas borboletas iam na direção de Jesus. E Jesus as colocava para voar. E aquela visão terminava comigo andando pelo jardim, tirando borboletas da gaiola, levando até Jesus e Jesus as colocando para voar. Nossa, que lindo. Olha só Que- que interessante. Essa visão hoje, ela gerou a logo do Satisfeitas. Ela gerou o propósito, a missão. Eu entendi com aquela visão que Deus estava me dando realmente algo especial. Que Ele estava confiando a mim algo especial. E foi assim que o Satisfeitas saiu de uma página do Facebook para um ministério mesmo. Com essa visão, né? A nossa missão é tirar borboletas das suas gaiolas. Amiga, Pode só colocar algo, irmãs, assim que me chamou muito a atenção. Vocês viram que a Ana falou do processo da lagarta? Ela tinha passado, mas ela era uma borboleta. Eu vejo, amiga, que muitas vezes, né, a gente, não digo, eu digo assim, nós achamos que Deus acaba o processo. Quando nós chegamos, de repente, a um patamar, talvez, né, num avivamento melhor, numa vida espiritual. Mas me chamou muita atenção essa parte, amiga, que vamos dizer assim, ela não estava pronta. Ela precisava ser liberta para viver aquilo que Deus tinha para ela. Então, eu sempre digo, sabe, amiga, eu não acredito que Deus comece e para, chega um nível que eu tô top.
Chega um nível que eu estou maravilhosamente crente. É, não tem não, gente. Chamou muito a atenção essa parte ali que a Ana falou do processo que ela tinha passado, mas ainda ali Deus queria algo mais. Sim, Então, eu vejo assim, mas que a gente sempre tem que estar buscando, né, amiga? Sempre. Não importa se tu é uma borboleta linda, transformada, se você acha que é como lagarta, sempre tem algo que Deus quer nos libertar, sempre tem algo que Deus quer que a gente avance, sempre tem algo a mais que Deus quer que a gente voe. Amiga, desculpa te interromper, mas nada, sempre muito. enriquecedor. É sempre enriquecedor. Você é uma mulher muito sábia. Estou aqui à disposição, pode interromper a hora que você quiser. E aí eu tive essa visão, né? E olha que interessante. O Senhor me deu a visão que falava sobre os satisfeitas no momento em que eu estava servindo ao ministério da minha amiga. Eu não estava buscando direção para aquela página, eu não estava pedindo para Deus me dar um ministério. Eu nem sabia que uma página no Facebook viraria um ministério, né? Eu não sabia de nada disso. Era uma página no Facebook que eu colocava mensagem, vídeo, vez por outra, colocava uma mensagem lá para as mulheres. Mas enquanto eu estava ajudando uma amiga, o Senhor me abriu os olhos para algo que Ele estava confiando a mim, né? E hoje essa minha amiga, que eu estava ali apoiando o ministério dela, faz parte da equipe. Então, olha que interessante, ela me liderava naquele retiro e hoje eu a lidero no Satisfeitas. Então, amadas, às vezes a gente pensa assim que Deus nos entrega algo e só aquilo é importante, sabe? Mas a gente é serva do Senhor, é serva umas das outras. A gente tem um projeto que você está à frente daquele projeto, mas daqui a pouco você está apoiando uma amiga que ela está à frente do projeto, e você é anônima, você é dos bastidores no projeto que Deus confiou a ela, e tá tudo bem, né? Porque tem coisas que nós estamos, outras nós somos. Quem nós somos independe de posição, de título, de cargo, né? Isso independe. Então, isso para mim foi uma experiência muito marcante. Não me fechar no meu próprio ministério. Continuar aberta, servir na igreja local, ajudar outras amigas que estão nas jornadas delas, nos ministérios dela, porque às vezes, assim, a gente dá muita importância ao que Deus nos deu e a gente tem que dar mesmo. É algo precioso, mas assim, não é a única coisa preciosa. Né? Não é o único ministério precioso, tem outros. Como você falou no início, Deus usa outras pessoas para alcançar quem eu não alcanço, para alcançar quem os satisfeitas não alcança. Então nós precisamos ajudar umas às outras, porque existe aquilo que Deus está fazendo na minha vida, existe aquilo que Deus está fazendo na minha igreja, mas existe aquilo que Deus está fazendo numa geração. Glória a Deus. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo numa geração. E o que Ele está fazendo numa geração, ora você está à frente, ora você não está, ora você está em evidência, ora você não está, e está tudo bem. É sobre Ele, né? Não é sobre a gente. Então, essa experiência para mim foi muito marcante, de estar ali ajudando uma amiga. E aí, viver esse tema, né? Mulheres levantando mulheres, é a minha realidade hoje, né? Na vida, no ministério, próprios satisfeitas me leva a esse lugar de levantar mulheres. E essas mulheres que eu levanto também me levantam, porque a gente passa luta, né? Algumas mulheres se tornam amigas mesmo de jornadas, amigas de Jesus, né? Como fala aqui na caneca. Senhor, me apresente as amigas de Jesus. Eu quero conhecer, né, as tuas amigas. E eu conheci muitas amigas de Jesus nesse processo, mulheres que têm me levantado, até o próprio exercício do meu ministério. Às vezes eu não quero, estou desanimada, mas o ter que fazer, o ter que preparar, né, ter um compromisso com alguém, já me coloca na posição de estudar, de orar, de ir fazer. Então, eu sou levantada enquanto eu levanto. Até porque, quando eu falei desse sonho da borboleta, tempos depois, quando aquela borboleta verde pousou no meu nariz, eu entendi que ela representava o meu ministério com mulheres, que estava nascendo. Mas tempos depois, que eu estava vivendo assim um momento de muito quebrantamento, porque eu creio que o crente, ele passa dois momentos muito significativos na vida dele. O dia da conversão e o dia do quebrantamento. Tem um dia que a gente vai para a prensa. Todo mundo tem uma experiência de quebrantamento. Quando você diz assim, agora eu vou entregar meu tudo. Eu vou abrir mão do controle, agora Jesus vai controlar mesmo. E eu estava vivendo esse tempo do quebrantamento ali, né? E aí o Senhor falou comigo assim: o que você acha que aquela borboleta verde representa?
Eu falei, ah, o meu ministério com mulheres. Ele disse, não, aquela borboleta verde era você. No momento em que você abriu as suas gaiolas, que você parou para se ver, porque o interessante é que ela pousava no meu nariz, na ponta do meu nariz, ela abria a asa lentamente. Gente, assim, ó, de tudo que eu vi naquela visão, esse abrir da asa da borboleta, eu posso descrever com detalhes as linhas pretas que eu via na asa, porque era muito lento, ela abria a asa muito lento, fechava muito lento. Então, o Senhor falou comigo ali, quando você abre as suas gaiolas, quando você se enxerga, quando você para se ver, para ver como você tá, o que está te faltando, o que está em excesso, aí você está autorizada para abrir outras gaiolas. Nossa. Aí você está autorizada para ministrar na vida de outras pessoas, né? Então eu tenho vivido isso. Nesse momento que você se permite ser curada, você vai se tornando um remédio na vida de outras pessoas também, né? Então viver esse tema para mim hoje, nessa fase que eu estou vivendo da minha vida, eu até vim com essa blusa meio profética aqui, que ela representa um pouco de uma flor que tem me acompanhado nesse tempo, que é a papoula. A papoula, ela libera uma substância que produz a morfina e outros medicamentos capazes de ajudar a Nossa. aliviar as dores das pessoas, das mais leves às mais intensas. Então, eu acho que é isso que esse tema representa. A minha vida foi uma vida de dores. Eu passei muitas lutas nessa jornada, né? Mas eu escolhi deixar que as minhas dores se transformassem em remédios para outras pessoas. Eu escolhi viver isso, permitir que dessa flor que eu sou, desse processo de ser esmagada, fosse extraído alguma coisa que pudesse ajudar os outros. Eu posso dizer para você, Denise, todos os temas de retiro, todos os propósitos de jejum e oração, a escola da Mãe Satisfeita, a mentoria, tudo que o Satisfeitas vive até hoje é fruto de alguma prensa que eu vivi na minha vida. Tudo. A escola da Mãe Satisfeita surgiu na minha jornada da cura emocional da minha filha mais velha, quando ela precisou buscar ajuda terapêutica, a Denise acompanhou minha filha, quando ela precisou romper com traumas que ela viveu na escola, né? Esse propósito agora de 14 dias que a gente está vivendo né, no Satisfeitas com Mães, é fruto de um processo que eu estou vivendo com a minha filha mais nova. Então, é isso que é levantar mulheres, é você tá vivendo seus processos. Mas você não deixa que esses processos te matem. Sabe, você diz, Senhor, me ajuda a não morrer nesse lugar. Eu quero viver. E esse processo que você vai permitindo que Deus te ajude, que Deus te levante, a tua vida vai se tornando um remédio para alguém. E no início você não quer isso não, você só quer sobreviver. Entende? Assim, Senhor, eu quero ficar de pé. Eu não quero te deixar. E o Senhor está te fortalecendo. E dessa sua caminhada de querer ficar de pé, o Senhor está extraindo essa substância. Ele está produzindo um remédio para a dor de alguém, sabe? Alguém vai olhar para você e vai dizer: se ela não desistiu, então também consigo. Se ela está suportando, então eu também consigo. Então, para mim, viver esse tema é isso. É eu permitir que o Senhor me levante, que o Senhor me trate, é segurar na mão de Deus, sabe? Porque a gente afunda em águas onde a gente já andou, como Pedro. A gente já pisou nessas águas, mas a gente afunda nas mesmas águas que a gente já andou. A gente começa a afundar e dizer, meu Deus, eu já pisei nesse chão com fé, mas hoje eu estou afundando nele. O que eu faço? Jesus me salva! Jesus me salva! E ele te põe de pé de novo, irmão. Esse processo é o da vida. Né? Eu acho muito interessante essa passagem de Pedro, que ele afunda numa água que ele andou. Então, nossa, você já viveu isso. Ah, mas agora tá difícil. Mas qual é o segredo? É clamar Jesus, que ele levanta a gente pela mão, nos coloca de pé de novo, nos faz andar de novo. E são esses processos não de uma pessoa que nunca caiu, mas de uma pessoa que nunca fica caída. Ela cai, mas ela se levanta. Não é de uma pessoa que nunca se suja, mas é uma pessoa que nunca quer ficar suja. Né? O santo não é quem nunca se sujou, é quem sempre se lava. Essa mulher forte não é quem nunca caiu, é quem sempre procura se levantar. Então, eu acho que esse tema é isso. Você cai, mas você busca se levantar. Você se suja, mas você busca se limpar. Esse é o processo. Então, eu tenho vivido esse tema dessa maneira. Quer falar alguma coisa, amiga? Lindo, né, irmãs? A irmã for assim,
acho que foi no primeiro café desse tema desse ano, ela disse isso, Ana, ela disse assim, ó, que só levanta quem está de pé. Então, eu acho muito interessante, mas como a Ana disse ali, que não é que nós não iremos cair, nós iremos cair sim. Nós iremos, né? Eu acredito que, não sei se a Ana passou, mas eu teve uma época do meu quebrantamento, a Ana teve um dia que eu disse assim, Deus, a palavra diz que o Senhor ia podar e cortar, não que o Senhor ia matar. Não me mata, Senhor. Porque, mas é doloroso. Só que eu vejo exatamente isso, Ana, que as dores que nós passamos, esse tema até mesmo desse mês, irmãs, é de uma dor que eu passei. Então, a gente passa, a gente aprende com mulheres o que fazer, e tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você aprender também o que não fazer. Então, Isso aí, isso você aí. vai aprender e depois, amiga. Olha, foram muitas questões, né? E aí fala da questão das dificuldades que eu enfrentei ao longo desses anos no Ministério com Mulheres, que eu tô assim mais envolvida com o Ministério de Mulheres desde o ano de 2011. As dificuldades, né, que eu enfrentei assim, que eu acho que foram as mais desafiadoras, primeiro que eu não tinha recursos. Naquela época, a gente não tinha tudo que se tem hoje para uma mulher. Mentorias, cursos. Eu lembro que eu tinha dificuldade de achar livros de autoras brasileiras. A maioria dos livros que falavam sobre ministério com mulheres eram de autoras americanas, trazendo realidades às vezes muito diferentes da nossa no Brasil. Então eu tinha muita dificuldade de literatura, curso. Então eu vim de um ministério de criança que você tinha, assim, várias áreas de formação. Para alguém que queria trabalhar como evangelista, como professora de criança. Quando eu fui trabalhar com mulheres, eu não encontrei nada. Eu não encontrei um curso de capacitação, eu não encontrei uma mentoria, eu não encontrei livros de autoras brasileiras, eu não encontrei, sabe, literaturas sobre aconselhamento, o que falar para mulheres, ensinar para mulheres. Então, eram coisas assim distantes da nossa realidade. Então, isso foi um desafio. Hoje, gente, quem está começando com o Ministério de Mulheres hoje tem muito mais recurso do que quando eu comecei, né? Há 13 anos, há 14 anos atrás. Então, hoje a gente tem muito mais coisas, assim, mentorias eu estou sempre fazendo, livros, a gente tem best-sellers hoje de autoras brasileiras, de pastoras brasileiras, que conhecem a nossa realidade, os desafios da mulher brasileira. Então, a gente tem muita coisa hoje. Naquela época foi uma dificuldade para mim de não ter algo que me desse essa capacitação. Então, eu fui aprendendo, fazendo, errando, sabe? E vindo com aqueles trejeitos de professora de criança, chegava, boa noite, mãe! Aí as irmãs já ficava assim, eu já, boa noite, irmãs, eu fui aprendendo, né? Como me posturar diante de um público feminino. Então, eu fui assim, errando e aprendendo nos erros muitas vezes. Outra coisa que eu enfrentei foi muita religiosidade e opressão ao ministério feminino, né? Então, assim, eu já preguei irmãs com pessoas de costas, porque era uma mulher que estava no púlpito, né? E Nossa. sim, imagina uma pessoa num banco de madeira virar de costas porque uma mulher está pregando. Eu já preguei em ambientes assim de chegar na igreja, na hora ali que eu ser chamada, né, para orar, para me abençoar ali para a palavra, a pessoa falar para mim, olha, o grupo de mulheres aqui está completando hoje 26 anos. É a primeira vez que uma mulher está trazendo a palavra nessa festividade feminina. Então, Nossa. eu já preguei assim em eventos que eu só podia ministrar no sábado, mas no domingo tinha que ser o meu esposo. Ou quando ele ia falar, o púlpito ficava no alto. Quando eu ia falar, tinha que descer porque eu era uma mulher. Então, isso eu enfrentei muito. Assim, muita opressão e muita religiosidade em alguns ambientes onde a mulher é mais limitada, né? Ela não pode exercer ali o seu ministério. Especialmente quando meu esposo foi consagrado ao ministério pastoral. E aí é muito assim, o perfil da pessoa. Eu sou muito do cuidado, de falar, sabe? Então, automaticamente, eu já era aquela coisa pastora, pastora. Então, também foi algo assim difícil no início, né? Por conta de um ambiente mais tradicional de onde eu vim, né? Eu vim de um ambiente mais tradicional. Então, hoje eu aconselho muitas mulheres assim, ó, leiam a Bíblia, aprendam a Bíblia, não tenham uma vida superficial.
seja uma mulher conhecedora da palavra. Porque eu também vivi experiências de pregar de manhã com o púlpito embaixo, porque eu era uma mulher, e aí eu comecei a pregar e pregar biblicamente, ensinar a Bíblia. E aí eu teria a oportunidade de pregar à noite, e ali aquele pastor já disse, sobe o púlpito, porque essa irmã tem conhecimento mesmo da palavra. Então, assim, isso tudo eu tive que trabalhar na minha mente, porque isso cria uma revolta contra o sistema. Sabe, você às vezes vê as pessoas assim que não se preparam, e só porque são homens, tem às vezes mais oportunidade. Você está se preparando, você sabe, às vezes não tem oportunidade só porque você é mulher. Então, tem ambientes religiosos que são muito opressores à mulher, muito opressores à mulher. Então, isso foi muito difícil para mim no início. Muito pelo meu jeito também, porque eu sou comunicativa, eu sou expressiva, eu falo alto, eu me gesticulo, eu tenho segurança no que eu estou falando. Então, eu sofri muitos ataques. Assim, a minha identidade, né? O meu jeito de ser. Que eu tinha que ficar quieta, que eu tinha que falar baixo, que eu não podia fazer tal coisa, que eu chorava falando que aquilo era irritante. Então tinha umas coisas, gente, assim, que eram bizarras. Eu vou dizer que houve um período que eu cheguei a adoecer emocionalmente. A adoecer. Eu, assim, identifico que foi um processo que eu desenvolvi até uma crise de ansiedade. Porque era muito tenso para mim estar em alguns ambientes, sabe? E eu comecei a me travar, porque eu ficava preocupada, sabe? Assim, de não criar nenhum constrangimento, né? E aí eu lembro de um dia que eu fui ministrar e pouco antes de eu subir no púlpito, uma pessoa me chamou e me repreendeu. Tipo assim, ó, vai lá, prega, mas não faz tal coisa. Eu sou engraçada, eu falo muita brincadeira, né? E eu subi pro púlpito assim, travada. Eu não posso fazer nenhuma brincadeira. Eu não posso brincar. Eu tenho que ficar muito séria. Aqui é lugar de ser sério. Não. E aí eu fui me soltando ali. Imagina, eu vivendo aquele conflito, ministrando, mas na minha mente estava aquele conflito. E o Espírito Santo falou comigo: se eu quisesse alguém séria, eu não chamaria você. Eu estou Não. chamando você com tudo que você carrega. Por favor, ou você vai se liberar, ou você não está pronta para esse lugar. Então, foi ali, Denise, que eu fiz um voto com o Senhor. E o voto foi o seguinte: eu disse assim, nunca mais eu preciso ir a um lugar duas vezes. Porque eu tinha esse medo. Não vão me chamar de novo. Não. Eu pensava assim, Algo que sabe? Então eu fiz parava era isso, isso. Me travava. como uma aprovação. Isso. Aí eu falei assim, Senhor, eu não preciso ir mais em nenhum lugar duas vezes. Contudo que na primeira vez eu faça o que o Senhor me mandar fazer. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. E aí, irmãs, pronto, aquilo foi uma libertação para mim. Foi quando eu fluí. Às vezes eu até descia de alguns ambientes muito religiosos, eu dizia assim, nunca mais eu vou ser chamada. E eu era chamada de novo. De novo, de novo, de novo. Sabe? E aí o Senhor foi me levando a lugares que eu entendi que eu era uma porta aberta, assim, para muitas mulheres. Que eu estava ali como uma pioneira ali naqueles ambientes, sabe? Que ali outras mulheres com perfis parecidos com o meu, até tenho uma amiga que é muito assim parecida comigo, e quando ela me ouviu ministrar, ela disse: então tá tudo bem, fazer gracinha, Não. ser alegre, contar uma piada no meio da pregação, tá tudo bem ser eu, né? Porque o Senhor usa a Ana do jeito dela, e ela se identificou. Então eu quero falar isso aqui para você, mulher. Ser como você vai gerar identificação com pessoas parecidas. Enquanto você tenta ser todo mundo, não tem ninguém sendo você. Entendeu? Enquanto você tenta ser todo mundo, quem está sendo você? Porque você é única. Então, há poder em ser você. Isso. Você precisa ser quem Deus te criou para ser. Porque tudo está forjado e preparado para essa pessoa que ele te criou para ser. E às vezes, irmãs, Deus quer te usar para mexer mesmo. Nesses ambientes tão rígidos, tão fechados, sabe? Ah, isso é uma realidade. Em muitas denominações, né? Hoje eu não vivo mais isso. Graças a Deus, hoje eu vivo uma liberdade no Senhor, onde eu congrego, mas eu já passei por ambientes muito opressores, muito limitadores, né? Principalmente para as mulheres. Então, isso foi um desafio para mim. Outro desafio que é real, sabe, Denise, é que. Oi, Denise, tu sabe que eu também falo muito, hein? Quando eu extrapolar, você me corta, amiga. Não tem É problema. assim, quando eu ouvia histórias de mulheres e que sofriam as barbaridades mais terríveis, irmãs, opressão, às vezes até agressão física.
de pessoas que estão em liderança de igreja. Aquilo foi um conflito para mim muito grande, porque eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no alto-falante que essas mulheres estão sofrendo, que essas mulheres são abusadas, que as mulheres são oprimidas. Então eu tive que encontrar um ponto de equilíbrio para não partir para um feminismo gospel, entendeu? Tipo assim, como que eu vou levantar essa bandeira de defesa sem ser também alguém que fere? É porque a linha é tênue, Bem, sabe? Você pode, na defesa, ferir também. Então, isso foi uma dificuldade, eu encontrar esse ponto de equilíbrio. Quando eu comecei a ouvir muitas histórias absurdas que aconteciam dentro da igreja, e eu comecei a lidar com a realidade, que a igreja não é um ambiente perfeito, que existem pessoas más ali dentro, existem joios, existem pessoas carnais que se movimentam pela carne, não pelo espírito, e que são irmãos. E como é que você lida com isso? Então, isso foi muito conflitante para mim. Isso foi um desafio para mim muito grande no meu ministério, né? Eu acho que hoje, com a maturidade, eu tenho aprendido a lidar melhor com isso. Mas no início era difícil, porque eu queria toda oportunidade de falar tudo que eu ouvia, tudo que eu sabia, eu queria falar por elas, defender as mulheres, né? Então, assim, as oportunidades que eu tenho hoje, eu trago dados estatísticos, quando eu estou em ambientes, assim, muito religiosos, né? Assim, que as mulheres não têm muita liberdade. Eu trago dados estatísticos. As mulheres são a maioria nas membresias das igrejas no mundo. As mulheres são a maioria no mundo como população mundial. Nasce mais mulher do que homem. As mulheres são a maioria nas faculdades, em cursos de pós-graduação. As mulheres são a maioria em escolas de formação teológica e missionária e no campo missionário. Então, hoje, quando eu vou em ambientes assim, eu digo o seguinte: negligenciar, colocar a mulher de escanteio é uma tolice, porque você está colocando de lado a maior parte da igreja. Elas isso. são uma força muito grande, intelectual, uma força física, emocional, cumplicidade. A mulher é muito assim. Então, hoje eu encontrei esse lugar de falar por elas sem também me tornar uma agressora, né? Porque eu não quero ser agressora dos homens, como os homens foram muitas vezes agressores das mulheres, né? E eu percebo, Ana, assim, ó, essa parte, né, irmãs? Uma mulher posicionada em Deus e biblicamente, ela não vai querer tudo também. Porque a Bíblia fala sobre nós estarmos ao lado do. Então eu percebo muito isso, que uma mulher posicionada, ela posiciona os homens no ministério no lugar certo também. Porque ela não veio para tirar o lugar do homem no ministério. Ela veio ali para somar. Então eu percebo muito isso, sabe, amiga? Que mulher, quando a gente sabe o nosso lugar em Deus, não há competição com o esposo. Pelo contrário, a gente impulsiona eles também. Nós levantamos a nossa família. Eu vejo muitas vezes, né, mulheres assim que até negligenciam a casa pelo ministério. É verdade. Está errado. Está errado. O nosso primeiro ministério é em casa. Então, assim, nós, né, eu vejo essa parte que às vezes, muitas vezes as mulheres nessa sede de fazer a obra negligenciam sua casa, ou tem aquela coisa, né? Tipo, ai, eu faço mais a obra do que meu esposo. Então, se você faz, Não, gente. um dia eu vi um testemunho, não, uma caixinha do Stories da Helena Raquel, que alguém perguntou assim, ó, você não se incomoda do seu esposo não fazer a obra como você, mas o esposo dela também é pastor, eles, né, são pastores de uma igreja. E ela disse assim, ó, ele faz a obra comigo. Toda vez que eu vou pregar, ele está junto. Então, essa parte das pessoas olharem e verem, né? Ela aparece mais ou ela faz mais. Não, mas muitas vezes, eu não sei na tua casa, o meu esposo faz mais do que eu. Porque se ele não Uhum. apoio que eu tenho, os recursos que eu tenho, se ele não entendesse o tempo que eu tenho para a obra, eu não poderia fazer. Então, eu vejo isso, irmãs, assim, que não é um faz mais, um faz menos. Não. É mulheres posicionadas que levantam, outras mulheres levantam também o seu esposo, os seus líderes. Então, não poderia deixar de falar isso, né, amiga? Que Com uma mulher, certeza. Isso é. o lugar dela em Deus, ela também vai lhe levantar homens. Sim. Também vai levantar homens. Com Ana, certeza. E principalmente o seu marido. Ele precisa muito desse apoio, né?
O meu esposo sempre me apoiou muito, ele sempre me incentivou, muitas vezes que eu pensei em parar e eu achava aquilo tão difícil, ele sempre me impulsionava. Não, você tem um chamado, vai embora, vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, ele é uma bênção na minha vida. Agora, a realidade de onde eu vim, né, o que eu vivenciei, me trouxeram essas experiências, né? Infelizmente, a gente ainda precisa vencer muitas coisas em alguns ambientes, né? Os extremos. Aquele extremo de anular, ou aquele extremo também de colocar a mulher numa posição assim, quase que de uma semideusa, né, gente? E não é por aí. E aí é uma outra dificuldade que eu esbarrei também no meu ministério, e ela ainda existe até hoje. Porque as mulheres têm muita dificuldade de pedir ajuda. As mulheres, às vezes, estão mal e não falam. Muitas vezes, quando vem o problema, o negócio já está assim problemático, né? Então, a gente muitas vezes é estimulada pela sociedade a acreditar que a gente dá conta de tudo, que a mulher é muito boa, a mulher é muito capaz, a mulher consegue, a mulher está morrendo cedo. As causas de morte para a mulher brasileira são, assim, gente, muito associadas a uma má qualidade de vida, a uma vida estressante, a uma vida sobrecarregada. Então, a mulher vai se adoecendo, ela vai se matando. A Denise sabe melhor do que eu, né? O nosso emocional, ele influencia tudo. Tudo em nós, os nossos órgãos, há receptores pelo nosso corpo. Há hormônios que caem na corrente sanguínea e que vão interferir na tua saúde, no teu bem-estar. Então, muitas vezes eu me deparo com isso, com mulheres com problema e que não falam. Vão tentando, sabe? Resolver aquele problema por elas e vão achando que vão dando conta. Eu sempre falo muito assim, do Dia da Mulher e do Dia das Mães. Que aí você vai ver as postagens. Me aborrece aquilo, gente, me aborrece. Que? Aquelas postagens assim, ó. Hoje é o dia dela. A mãe, a médica, a psicóloga, a nutricionista, a melhor amiga. Eu fico, Senhor, que vai acontecer isso? Porque só para ser médico tem que estudar uns 6 anos, gente. Professor, bota mais 4. 10 anos de vida só para você ser a médica e a professora. Falta as outras coisas que tá lá no post também. A gente não tem como ser tudo. Nem para os nossos filhos. A maternidade, ela expôs mais as minhas fragilidades do que as minhas forças. Sabe, quando eu me tornei mãe, eu enxerguei muita coisa que me faltava. Senhor, eu preciso de uma rede de apoio. Por isso eu oro para botar numa boa escola, porque eu não posso ser a diretora, eu não posso ser a coordenadora, eu não posso ser a conselheira, eu não posso ser a professora, né? Por isso eu busco sabedoria para levar num bom médico, eu oro antes de levar num médico, porque eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não tenho técnicas terapêuticas para tirar meu filho de um conflito emocional. Eu sou mãe, e isso é muita coisa. Eu sou esposa, e isso é muita coisa. Então, a mulher, ela traz para si muitos papéis, muitas responsabilidades, ela precisa dar conta de tudo, ela precisa fazer tudo, ela precisa ser boa em tudo, né? Eu quero ser a melhor amiga das minhas filhas, eu quero ser amiga, mas eu quero que elas tenham as amigas delas, da idade delas, que entendam os conflitos delas. Imagine, irmã, se eu, uma mulher de 40 anos, casada há 18 anos, eu vou compartilhar com minha filha de 14 meus problemas com meu marido, que é o pai dela. Exatamente. Muito difícil, né? E as pessoas estão confundindo ali, nessa parte da maternidade, o ser amigo. Estão esquecendo que, em primeiro lugar, são mães, são autoridades. A gente não cria amigos, a gente está criando cidadãos. A gente está criando pessoas, nós estamos criando a sociedade. Então, realmente, valores invertidos. E essa autossuficiência, né, amiga? De a mulher que achar que faz tudo. É exatamente assim. É difícil você orientar às vezes, porque isso é da mulher. Aí é aquele símbolo da Mulher Maravilha. Eu sempre falo isso nos ateliês da satisfação. Gente, por que vocês acham que a Mulher Maravilha está desde 1984, né, que é o ano que fala que ela nasceu, desde 1984, com aquela cintura, com aquele cabelo longo preto sem um frizz? Porque não tem
marido, ela não tem casa, ela tem filho, gente. Que nem uma pessoa normal consegue manter, sabe, esse padrão. Então, assim, esse símbolo da mulher, no dia da mãe, já nos estimula essa crença equivocada de que a gente é tudo, essas frases assim, ah, pai é qualquer um, mãe é uma só. Aí você pergunta para uma pessoa que foi criada sem pai se qualquer um serviu para Não. ocupar o lugar desse pai. E aí a gente vai anulando esses papéis na nossa vida. Sabe, a gente não vai se fazendo valer dessa rede de apoio, porque a gente é mãe, a gente quer ser tudo, a gente quer estar, sabe, a gente quer ter importância em tudo, a gente quer falar sobre tudo, a gente quer dominar todos os assuntos. Isso é muito exaustivo. Isso é muito exaustivo. Então, hoje é um desafio no Ministério com Mulheres, de você fazer a mulher entender que ela é mulher, ela não é homem. Ela não tem estrutura óssea de homem, ela não tem estrutura muscular de homem, ela não tem estrutura emocional de homem, ela não produz hormônios igual os homens produzem. Ela é uma mulher. Ela precisa agir como mulher, se comportar como mulher, pensar como mulher, respeitar o ciclo menstrual, entender que não é demônio, às vezes é só uma pré-menstruação, um negócio assim, doido, né? É só pré-ovulatório, umas coisas. É entender isso, se entender mulher. É entender que ela é mãe e deixar o marido seu pai. Entender que ela é esposa e deixar o marido seu esposo. Entender que ela é ovelha e deixar o pastor seu pastor. Então, esses papéis são importantes porque a gente se sobrecarrega. A mulher é muito boa mesmo, é muito capaz. Eu assim, ó, eu sou apaixonada de ser mulher, gente. Eu amo ser mulher, eu amo ser mãe de mulher. Eu acho mulher assim, incrível. Mas nós não somos deusas, nem semideusas, né? Nós somos pessoas. E isso é desafiador no Ministério Feminino. Você precisar ajudar mulheres que têm dificuldade de lidar com a sua humanidade. Não choro. Eu lembro de uma irmã que dizia assim que, não, eu não vou chorar, porque eu sou uma mulher forte. E aí uma vez eu disse a ela, olha, a Bíblia diz que no céu o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, a lágrima não sai para o céu. Você não vai chorar no céu, porque ele vai eliminar as glândulas lacrimais. Ele te deu isso para quê? Para a terra. Para você lidar com suas dores, com as suas aflições. Irmã, se você não chorar aqui na terra, você não vai chorar nunca mais. O tempo de chorar é agora. Porque Amiga, no céu não tem choro. eu digo sempre assim, principalmente, né, nos atendimentos, que chorar é tão de Deus, tão é um remédio. As pessoas não têm noção do que é o remédio de chorar. Que eu digo assim, chorar é tão de Deus que para comer, para mamar, você precisou aprender. Alguém precisou te ensinar. Mas nascer é tão de Deus que a gente já nasce chorando. Ninguém precisou ensinar. Então eu sempre brinco assim, eu também brinco muitas vezes, eu digo assim, ó, você já viu uma certidão de óbito de alguém ali que morreu afogado com as lágrimas? Ou alguém que morreu você não vai achar. Muitas vezes quando a gente põe a família, né, nossa, ela tá chorando demais e parece que depois que ela começou a terapia tá chorando mais ainda. Eu sempre digo, eu que mandei. Pode deixar, programa o choro no banheiro, que daí a gente já chora, já vai tudo junto, né? E o nariz Isso aí. não sai tão inchada. Eu sempre digo isso, irmãs, assim, ó, que se a gente entendesse o quanto chorar é humano, o quanto é um remédio, o quanto faz bem para a alma, para as emoções, para o corpo físico, a gente choraria com certeza mais. E Com ainda certeza. mais de Deus, né, amiga? Eu até brinco assim, ó, que muitas pessoas elas sentem dor de cabeça depois de um tempo de choro. Eu até brinco assim, ó, programa, toma uma aspirina, toma uma dipirona antes, que tu sente que tu vai chorar, depois nem a dor de cabeça você vai Isso sentir. aí. Só, muitas vezes eu ainda tenho um relato, nossa, depois que eu chorei um monte, eu dormi, eu disse assim, que é calmante, vem aquele sono, vem aquela leveza. Então, isso é de Deus, irmãs, ainda mais chorar na presença de Deus, é renovador, é um renovo. Limpa a alma, né? Limpa a alma. E assim, esses foram os desafios que eu encontrei, né? Hoje a gente lida com mulheres muito cansadas, porque é muita demanda, gente. As mulheres trabalham, né? Então, se você aí é uma líder de ministérios femininos, se você é uma pastora, você cria projetos para mulheres, eu queria te falar uma coisa. Com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. Deixe as mulheres serem mães, deixe as mulheres serem esposas, deixe as mulheres cuidarem das casas delas.
Não ocupem todos os sábados. Não inventem programas que a mulher não tenha tempo de ser mãe, não tenha tempo de ser esposa, não tenha tempo de se cuidar, sabe? Às vezes a igreja é tanto programa, é tanta atividade. Uma mulher que trabalha de segunda a sexta, ela só tem o sábado. Ela só tem o sábado para cuidar da casa dela, para sair com o marido, para cuidar dos filhos, para ver os temas da semana, né, os trabalhos de casa. É muita função para lavar uniforme. Às vezes, irmãs, nós ocupamos o tempo das mulheres com uma infinidade de atividades. E a gente forma uma geração de mulheres teóricas, porque elas não têm tempo de praticar. Elas não têm tempo. Então, seja pontual, seja certeira. Ore, peça a Deus, Senhor, um programa, mesmo que seja um no mês, se ele for de qualidade, na direção do Senhor, aquela mulher vai trabalhar aquilo o mês inteiro e você vai ver ela crescendo, você vai ver ela evoluindo, porque se ela não tiver tempo de cuidar dela, de cuidar da casa, de cuidar da família, você vai ter que lidar com mulheres estressadas, frustradas, desfocadas, desanimadas e, gente, mulher cansada é pior que terrorista. Então, por favor, deixa essa mulher descansar. Gente, a maternidade é um ministério. A vida conjugal é um ministério. O cuidado com a casa é um ministério. Paulo disse: as mulheres estejam ocupadas na sua casa. Se você não fizer nada na sua vida que não seja cuidar da sua casa, você vai ocupar 24 horas do seu dia. Porque serviço de casa nunca tem fim. Nunca tem fim. Sabe? A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E nós que lideramos, que geramos programas, a gente precisa ter essa sensibilidade. O horário que começa, o horário que termina, sabe? Que hora que ela vai embora, ela vai sozinha. Às vezes, programa que só tem mulher, sai da igreja às 11 e pouca da noite, meia-noite, sai pela rua sozinha. Tudo isso a gente tem que se preocupar, tudo isso a gente tem que analisar. Essas crianças que elas não têm com quem deixar, tem que levar para a igreja, que às vezes a gente fala, não traz o filho não. Mas, por exemplo, a minha família mora no Rio de Janeiro, eu moro no Rio Grande do Sul. Hoje minhas filhas têm 14 e 13, mas elas chegaram aqui com 7 e 8. Eu ia deixar com quem? Eu não conhecia ninguém. E as pessoas que eu conhecia, eu não tinha confiança de deixar minhas filhas. Eu estava ainda desenvolvendo uma relação. A gente precisa entender isso. Às vezes, mas é o dia da folga dela. Ela não vai deixar o filho porque ela quer ficar com o filho. Exato. Que ela não vê a semana toda. Então, ela está levando para a igreja, ela quer estar com o filho, ela não quer abrir mão daquele momento. Procure entender a realidade das mulheres que estão na sua igreja, a realidade delas, os horários delas, a vida delas. Porque às vezes a gente cobra das pessoas o que elas não podem dar. Elas não podem dar, não é que elas não queiram, elas não podem dar. Eu acredito hoje num evangelho mais leve, numa vida eclesiástica mais leve, onde a gente encontre a boa parte, aquilo que de fato é necessário. Não é para encher programa, não é para mostrar para as outras pastoras, para as outras igrejas da cidade, que olha como a sua igreja faz evento, olha como essa igreja é ativa, não é uma igreja parada. Mas e a qualidade desses crentes? Eles são sendo discipulados, eles têm vida familiar, eles têm tempo para buscar a Deus. Então a gente precisa ter essa sabedoria do alto, né? Para deixar essas mulheres terem tempo de ser mãe, de ser esposa, de cuidar da casa, né? Um conselho que eu quero deixar aqui para você que está e se envolvendo com o trabalho com mulheres. A gente não faz evento para parede, a gente faz para pessoas. A gente precisa entender qual é a realidade delas e qual de fato é a necessidade. Esse é o texto que eu mais amo na Bíblia. Vez por outra o Espírito Santo fala comigo, né? Marta, Marta, você está ocupada. Olha, o Senhor me resgata com esse texto, porque, gente, o desafio da vida sempre é esse. Você entender qual é a boa parte de hoje, o que que é o necessário. Porque é isso que ninguém vai tirar da gente. Aquilo que é necessário. Esse é o meu conselho. Eu tenho uma palavrinha final, mas eu acho que eu já estourei meu tempo, né, Denise? Pode ter liberdade, amiga. Vamos encerrar 11h30. Então, nós temos ali 7 minutos, né? Deixa para nós aí o que Deus colocou no coração. Irmãs, eu quero deixar uma palavra final aqui para você que é mulher, de uma maneira geral, né? Lá em Esther, no capítulo 7, no versículo 13, quando ela vai contar para Assuero que Amã está armando ali, né, para matar o povo judeu, e ela vai se revelar judia ali naquele momento, pro esposo dela, ela diz assim, ó,
versículo 3. Esther 7, versículo 3, desculpa. Diz assim: a rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Olha só o que Esther está dizendo. Que ela só vai falar com o rei porque o assunto é de morte. Mas se fosse de escravidão, ela diz que esse assunto é de pouca importância. Então, a palavra que eu quero deixar para você é que nada que te aprisiona é de pouca importância. Nada. Se você é aprisionada por qualquer coisa, isso não é de pouca importância. Isso é de muita importância, porque as prisões geram a morte. Então, não tem esse comportamento. Talvez, se o povo não sofresse essa retaliação, Esther nunca se incomodaria com o fato de ser escrava. Ela disse aqui, né? Isso é um assunto que não tem importância nenhuma. Eu vou incomodar o rei, né, com o fato de nós sermos escravos. Minha irmã, você foi chamada para uma vida de liberdade. Se tem algo trancando o seu louvor, trancando o seu choro, trancando a sua voz, trancando o seu dom, trancando o seu ministério, trancando o seu chamado, isso é assunto de muita importância. Então, não se acostume com uma vida de escrava. Você é filha. Filha é herdeira. Filha senta na mesa. Filha tem anel. Filha tem veste diferente. Filha tem nome. Tem sobrenome. Tem identidade. Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui para você. Em Esther 4,14, né? Aquelas palavras muito conhecidas de Mardoqueu, né? Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te chamou. Olha, irmãs, eu penso assim, que o meu tempo é esse. Não tem outro tempo para eu viver. A minha vida é essa. O momento que eu tenho para servir o Senhor é agora. É o hoje. Eu não tenho amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Sabe? Não é quando minhas filhas crescerem, é hoje. Eu posso servi-los, inclusive, cuidando delas, né? Ensinando a palavra, discipulando, sendo uma mãe presente, uma mãe cuidadora. Eu estou servindo a Jesus, servindo a minhas filhas. Mas eu nunca posso me eximir, eu nunca posso me ocultar, sabe? Tá me fugindo aqui a palavra, mas eu nunca posso ficar nesse lugar de não servir a Jesus. Porque o tempo é esse. O tempo é agora. Se você é uma mulher cristã, você não acredita que terá outra vida, que terá outra oportunidade. A vida é só essa. A oportunidade é só essa. Você pode servir a Jesus hoje. Você pode pegar um bolo, fazer um bolo, levar na casa de alguém, tomar um café, orar com aquela pessoa. Você pode ir na casa de uma mãe que acabou de ter um bebezinho e lavar as roupas para ela, e passar as roupas para ela, e lavar o banheiro dela, e ficar com o bebezinho para que ela tire um cochilo à tarde. Há muitas maneiras de servir a Jesus. Há muitas maneiras de ser bênção nesse tempo. Você pode ser uma mulher que ajuda outras. Você não precisa ir para a igreja sozinha, com todos os bancos do carro vazio. Você pode botar no grupo das irmãs: estou saindo de casa, alguém quer carona? Você não precisa ser a última a chegar, a primeira a ir embora. Você pode ajudar a lavar a louça, a dobrar as toalhas, a montar a decoração, a desmontar a decoração, a ficar ali fazendo apoio só para a irmã trancar o portão, fazer companhia para a última, para ela não se sentir sozinha. Há muitas maneiras, mas o tempo, irmãs, é agora. O tempo é agora. Se você fizer essa oração: Senhor, onde eu posso ser usada? Como eu posso ser usada por ti? O Senhor vai te mostrar, às vezes, algo tão simples que está ao seu acesso. Algo que não vai nem tirar você da sua rotina, da sua casa, sabe? Maneiras no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu trajeto casa-trabalho, que você pode ser uma bênção para o Senhor. Mas não joga para amanhã, não joga quando os filhos crescerem, quando completar bodas de prata, não, irmãs. O tempo é agora. Quem sabe não foi para agora que o Senhor te chamou para ser uma bênção nessa geração. Então, quero deixar essa palavra aqui para você. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído, ter edificado a vida de vocês. Denise, você sabe, né?
que você já tem um lugar cativo no meu coração. E é para sempre, minha amiga. Eu sou dessas, muito intensa. Deus te abençoe e permaneça, Denise, por favor, pelo bem da nossa geração, permaneça. Irmãs, que palavra, né? Que palavra por mim. A gente continuava, mas a gente tem que fazer almoço, que eu queria, né? Mas assim, acrescentou muito. Eu até coloquei ali quem que é a Ana, né? De volta no café, coloca lá no perfil dela. Irmãs, então, tá ali o perfil Satisfeitas, Ministério Satisfeitas. A Ana também tem ali a página dela, que muito nos acrescenta. Irmãs, assim, ó, eu quero finalizar, amiga, né? Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela tua vida. Agradecendo a Deus porque tu não mudou a tua essência. Porque você permaneceu naquilo que Ele te chamou, né? Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Te agradecer pelo tempo, que eu sei que você não está aqui porque não tem nada para fazer. Pelo contrário, eu agradeço a Deus pelo teu tempo precioso, pelo tempo que você gastou conosco aqui, porque eu sempre digo, o tempo é vida. Esse tempo que a Ana passou para nos ensinar, para nos ajudar é vida. Então, minha amiga, que Deus te recompense. Amém. Deixar, mas eu quero orar pela vida da Ana. Amém. E também, eu tô vendo, né, que nem a Daiane aí, ela é pastora. Tem mais líderes, irmãs? Quem aqui trabalha com mulheres? Quem aqui trabalha com mulheres? Tem página? Né? Eu senti, assim, de orar pelas líderes, porque, como a Ana falou, irmãs, são muitos desafios. Talvez coisas aqui que a Ana não pôde nem compartilhar, que ela já passou. Mas sabe o que eu vejo, irmãs? Que muitas vezes, Ana, eu digo por mim, às vezes a gente cobra uma postura, ou a gente cobra uma pessoa estar mais perto de nós, a gente quer a líder mais perto, a gente quer uma visita, alguma coisa. Há muita pressão em cima de mulheres. Talvez até mesmo em cima da Ana. Não sei você, Ana, quando você demora para responder uma mensagem ali no WhatsApp, esquece, às vezes a gente não pode. Eu já tive pessoas que ficaram bravas comigo, Ana, você não tem importância, né? Você queria me dar um gelo. E não, irmãs, é como a Ana falou, nós somos mulheres, nós temos... Eu, por exemplo, mas vou acabar a live, eu vou fazer almoço, vou lavar louça, vou ajeitar minha casa, né? Nossos filhos na escola. Então, eu quero que vocês, assim, nesse dia, orem pela líder de vocês. As líderes que estão aqui, nós queremos orar por ti. E vocês não esqueçam, irmãs, que lá no nosso, vamos dizer assim, o crachá de Deus, eu vou usar o exemplo da Ana, tá? Tá lá terapeuta, tá lá pedagoga, tá lá até cantora, irmãs. Ana, quando prega, até cantar, ela canta. Uma bênção. Tá lá a líder de mulheres, tá lá a organizadora agora do congresso que vai ter. Jesus. Tá lá mãe, tá lá tudo isso, tá lá, né, pastora, tá lá mulher de Denilson, tá lá, irmãs, muitas coisas. Mas uma coisa que a gente esquece que tá na carteirinha das mulheres, sabe o que que é? Humana. Mulher que vai errar. Mulher que talvez um dia não vai estar bem. Mulher que talvez um dia não vai querer conversar contigo. Mulher que talvez um dia não vai querer ir no culto. Mulher que, assim como eu e você, às vezes estamos cansadas. Também vai estar cansada. Mulher que, assim como eu e você, talvez um dia não vai querer te responder no WhatsApp. E eu vejo isso, Ana, que há uma cobrança, né? Muitas pessoas ainda pior. Às vezes, mas se fosse eu. Mano, não fala isso. Você não sabe o peso que essa pessoa carrega. Você não sabe o que é a obra integralmente. Às vezes a gente vai orar por uma. É difícil, imagina orar por uma igreja toda. Pegar tantas mulheres. Então, nesse momento, eu quero orar pela Ana, irmãs. Ela representando cada líder, cada mulher da página, cada mulher do Suspeita, cada mulher dos grupos. E peço que vocês orem pela líder de vocês. Ore, levante essa mulher em oração. Denise, eu não sou amiga da minha líder. Ore, porque essa mulher precisa de oração. Você não sabe as lutas que essa mulher está enfrentando para estar na igreja, para estar no ministério, para estar talvez sorrindo para ti com a alma sangrando, talvez sorrindo para ti com um problema com os filhos, que muitas vezes, né, tiram a gente emocionalmente, desestabilizam. Então, irmãs, eu quero dizer assim, ó, que a gente venha desse coração que levanta nossas líderes em oração. Ore, Denise, eu tô tendo problema com a líder, tu já orou por ela? Ore por ela, porque Deus vai dar um amor, né, Ana? Deus começa a dar um amor, um olhar de misericórdia. Ore por essa mulher como se você orasse por ti.
Amiga, eu quero orar por ti mais uma vez. Você representando todas essas mulheres que incansavelmente, muitas vezes não escolheram estar ali. Porque muitas vezes o homem parece que tem um chamado e a mulher diz, eu não tenho, mas ela É tem. verdade. Mas ela tem, mas é difícil, irmãs. Que Deus, né, ali levante essas mulheres através das nossas orações. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa live, Muito obrigada. por cada mulher que esteve aqui, que recebeu, Deus. Nesse Hum, Senhor, representando todas as líderes, todas as mulheres intercessoras, mulheres que de uma forma ou outra, Deus, estão levando a tua palavra, estão ajudando, estão levantando. Deus, cubra a tua filha a entrada, a saída. Senhor, dá unção, dá poder, dá sabedoria, dá prudência, mas também dá renovo no espírito, renovo no físico, renovo, Senhor, ali nas suas forças espirituais, mentais e físicas, Senhor. Fortalece aquela que está cansada. Pai, nós oramos também pedindo saúde. Blinda a tua filha com saúde para ela fazer a obra. Dá a visão do céu, Senhor. Em nome de Jesus, blinda, Senhor, a tua filha contra toda inveja, contra toda murmuração, contra toda palavra de maldição lançada. Blinda a tua filha, Senhor, contra os ataques na mente, contra a distração, contra tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor, talvez para entristecer, para paralisar, para cansar. Oh Deus, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, uma força, Deus, uma força que vem de ti, uma força, Deus, para ela enfrentar, Senhor, todas as batalhas, todos os gigantes. Deus, quebra as muralhas, Senhor, quebra as muralhas que estão se levantando contra essas mulheres, Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que está tentando prender, paralisar, oprimir, machucar, Senhor. Nós oramos nesse momento pelas líderes, pela Ana, Senhor, e por cada mulher que está fazendo a tua boa obra, Senhor. Nós oramos pedindo, Senhor, que o Senhor sustente essas mulheres. Nós oramos pedindo o teu bálsamo, Deus, que venha perfumar cada uma, que venha curar cada uma, Senhor, e que venha libertar também, Senhor, de tudo aquilo que talvez está machucando, oprimindo, paralisando, Deus. Assim nós oramos, Senhor, e abençoamos a cada líder, Senhor, ali com a bênção que Paulo deu para Timóteo. Senhor, dá um espírito de ousadia, dá um espírito de poder, de equilíbrio, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, um espírito de poder em ti, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, Senhor, e a nossa gratidão de hoje, Senhor, por cada mulher que está orando por nós, por cada pastora, por cada líder, por cada mulher que não desistiu, Senhor, de estar orando por outras. Nós pedimos, Senhor, seja com cada uma delas e que em nome de Jesus nós possamos ser também, Pai, uma delas, aquelas que não desistem, aquelas que continuam, aquelas que permanecem, aquelas que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Acho que a Ana precisou sair. Então, meninas, eu quero agradecer a cada uma de vocês, tá? Cada uma de vocês. Amanhã teremos outra live. Duas convidadas, irmãs, que serão ali uma bênção para nós, contando seus testemunhos, seu trabalho, seu projeto. Então, irmãs, continuamos, tá? Continuamos orando hoje pelas nossas líderes, orando por salvação, orando umas pelas outras, tá? E quem não ouviu ainda o áudio de hoje, tá, irmãs? Vai lá no nosso canal no YouTube, os áudios estão salvos, a live também vai ficar salva. Não deixe de seguir a Ana está aí. Ana, coloca, dê um oi para nós seguirmos a Ana. E que Deus abençoe. Minha amiga, um beijo no coração. Muito obrigada por estar aqui nessa manhã, nos abençoando, tocando, né, nossa vida através da sua vida, do seu testemunho. Irmãs, um beijo no coração. Que Deus abençoe cada uma de nós. Uma ótima semana, uma semana de bênçãos, recalcada, sacudida, transbordante na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãs?